O que eu quero mostrar hoje aqui no nosso canal Ivanor Ferrari é esta chaleira. E por que eu quero mostrar esta chaleira para vocês? Como vocês podem ver, é uma chaleira elétrica. Porém, já teve pessoas que colocaram essa chaleira elétrica sobre um fogão e acenderam o fogo. Queimou toda essa parte de baixo, ou seja, destruíram com a chaleira, não serviu para mais nada. Só que na minha cidade eu conheço duas pessoas que fizeram isso. Coincidência ou não, são dois homens. E a maioria das pessoas vão achar que isso foi uma distração, porque nós humanos somos assim. É mais fácil nós acreditarmos que isso foi apenas uma distração, porém nós podemos aprender e muito com isso. Podemos até dizer que a pessoa estava distraída, porém ela estava pensando em alguma outra coisa. O que fez essas pessoas colocarem essa chaleira sobre o fogão e tacar fogo foi exatamente o subconsciente. Como vocês sabem, o nosso cérebro tem o consciente e o inconsciente, também conhecido como subconsciente. O consciente é aquela parte do cérebro que nós usamos para pensar naquilo que nós estamos fazendo. E o subconsciente é aquela parte do cérebro que nós não precisamos pensar para fazer. Nós fazemos muitas coisas sem pensar. E não só fazemos, como nós pensamos muitas coisas sem pensar. Mas como assim, Ivanor? Como é que nós podemos pensar algo sem pensar? Quando muitas vezes você se pega pensando em alguma coisa, sem mesmo ter pensado em pensar naquela coisa, pensa só que maluco, é porque foi coisa do seu subconsciente. Foi o seu subconsciente que lhe trouxe aquele determinado pensamento. E isso acontece também com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós sentimos e com aquilo que nós fazemos. 95% de tudo que nós pensamos, falamos, sentimos e fazemos é coisa do nosso subconsciente. Apenas 5% é coisa do consciente, ou seja, apenas 5% das nossas atitudes e comportamentos fazemos pensando. Enquanto muitas vezes nós estamos fazendo alguma coisa, por exemplo, respirando, piscando os olhos, movimentando os braços, pernas, quando muitas vezes nós estamos dirigindo, até conversando com alguém que está ao nosso lado, nós estamos pensando naquilo que estamos conversando e nós não estamos pensando em dirigir. Portanto, o nosso subconsciente vai determinando os comandos para que a gente possa dirigir sem pensar. Muitas vezes acontece quando nós estamos comendo. Vocês já pararam para pensar que quando muitas vezes nós estamos comendo, nós não estamos pensando na comida, nós estamos pensando em alguma outra coisa e até muitas vezes observando o celular e nós não estamos pensando na comida. Então agora eu quero trazer uma coisa muito importante para que você possa aproveitar para a sua vida. Lembram desta chaleira? Lembram que teve pessoas que colocaram esta chaleira sobre o fogão e acenderam o fogo e queimaram, destruíram esta chaleira, ao invés de colocá-la na tomada? Sabe por quê? Porque na verdade eles estavam pensando em outra coisa, estavam usando o consciente para pensar em outra coisa. Enquanto que o subconsciente mandou colocar esta chaleira onde? Em cima do fogão e acender o fogo. Por quê? Porque o nosso subconsciente, desde os tempos antigos, entende que chaleira é para ser colocada onde? No fogão e não colocada na tomada. Mas com o avanço da tecnologia, criaram a chaleira elétrica para colocá-la na tomada. Dá para entender o que acontece conosco? E isso só não vai mais acontecer da pessoa colocar a chaleira, por exemplo, em cima do fogão, quando ela trabalhar a repetição de colocar a chaleira elétrica na tomada, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e com o passar dos dias, das semanas, dos meses e até anos, ela nunca mais vai colocar a chaleira sobre o fogão, porque o subconsciente vai gravar. E depois que o subconsciente gravar, mesmo a pessoa estando pensando em outra coisa, ela vai colocar a chaleira elétrica na tomada, ao invés de colocá-la no fogão. Estão percebendo como isso é muito interessante? E mais interessante ainda é isso que eu vou falar para vocês que ainda estão assistindo o nosso vídeo. Por isso, parabéns vocês que se mantêm assistindo este vídeo. E já aproveite para deixar o seu like, aperte neste sinalzinho de positivo aqui embaixo se você estiver gostando. Uma das coisas mais interessantes ainda é o seguinte: existem duas maneiras do nosso subconsciente gravar para depois fazermos sem mesmo pensar. Uma delas é através da repetição, que é aquilo que eu falei. Você repete alguma coisa, por exemplo, você repete colocar a chaleira na tomada até que o seu subconsciente grava.
E a outra maneira de você fazer com que o seu subconsciente grave é através da emoção. Ou seja, através de um susto, ou seja, através de algo que você fica muito admirado, algo que te deixa em êxtase. Por exemplo, imagine quando a pessoa pegou aquela chaleira em cima do fogão toda queimada. Imagine como a pessoa se sentiu. A pessoa deve pensar, nossa mãe, o que eu fiz? Olha a cagada que eu fiz. A pessoa ficou frustrada com aquilo, nossa, e agora como eu vou esquentar a água? Vou precisar comprar uma nova chaleira. Então, através da repetição e da emoção, é que você vai fazer com que o seu subconsciente grave mais rapidamente aquilo que você deseja. E eu fico imaginando se já aconteceu com alguma mulher de ter colocado a chaleira elétrica em cima do fogão e acendido o fogo ao invés de colocá-la na tomada, porque eu pelo menos conheço 2 homens que fizeram isso. Você conhece alguém? Não precisa pôr o nome, mas põe aqui embaixo no comentário se você já ouviu falar de pessoas que colocaram a chaleira elétrica em cima do fogão e acenderam o fogo ao invés de colocá-la na tomada. Muitas pessoas pensam isso é coisa de velho, mas olha que os 2 que me contaram isso não são tão velhos assim não. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é o quê? É a medida de 1 metro, uma escala de 1 metro. Então deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos abrir essa escala de 1 metro. E imagine que cada centímetro deste metro, seja 1 ano da sua vida. Então se você estiver aqui nos 20 centímetros, 20 anos. Se você estiver aqui nos 30 centímetros, 30 anos. Se você estiver aqui, por exemplo, nos 50 centímetros, 50 anos. Se você estiver aqui como eu, 55 centímetros, 55 anos, então observe o quanto eu, por exemplo, já percorri deste caminho e o quanto ainda me resta. Meus pais, por exemplo, estão aqui na casa dos 84 anos, então observe quanto da sua vida já percorreram. E você? Quanto da sua vida você percorreu fazendo um cálculo em cima de uma medida de 1 metro? E se nós dobrarmos aqui este metro, nós podemos observar que existem descidas e subidas. Vamos fazer de conta que essas descidas e subidas sejam os obstáculos que vão aparecendo em nossa vida. E aí, mais do que nunca, é bom nós entendermos, para superarmos esses obstáculos, que nós temos um consciente e um subconsciente. E olha que Deus foi tão bom que Ele pensou assim, vou dar o consciente e o subconsciente. E só 5% eles vão precisar usar do consciente, que é a parte do cérebro que precisamos para pensar. E 95% de tudo que eles pensarem, falarem, sentirem e fizerem vai ser sem pensar. Por quê? Porque quando nós usamos do consciente, quando nós precisamos pensar, nós cansamos mais, inclusive fisicamente. Vocês já devem ter observado que quanto mais vocês têm que pensar sobre alguma coisa, mais vocês cansam. Principalmente quando vocês estão em um novo emprego, que vocês precisam prestar atenção o dia inteiro em tudo que vocês precisam fazer, porque tudo para vocês é novo. Vocês chegam no final do dia que vocês estão acabados. Vocês estão mortos de cansados. Por quê? Porque vocês tiveram que usar muito do consciente. As pessoas que trabalham com serviços que precisam usar muito da mente, prestar muita atenção, no final do dia eles estão muito cansados. Justamente por isso, porque pensar dá trabalho, cansa. Eu usei aqui da chaleira como exemplo, mas tudo que nós fizermos na vida, lembra-se que nós temos o consciente e o subconsciente. Lembra-se que nós precisamos usar daqueles 5% do consciente para pensar o que nós vamos fazer. E se queremos que o nosso subconsciente grave, para depois não precisarmos ter que pensar, então vamos usar da repetição. Quanto mais nós repetirmos, mais o nosso subconsciente vai gravar. E vamos usar da emoção. Quanto mais nós usarmos da emoção, quanto mais nós imaginarmos já com aquilo que nós queremos,
sentimos aquilo como se nós já tivéssemos, mas o nosso subconsciente vai gravar. Depois que ele gravar, de forma inconsciente, sem mesmo ter que pensar, nós acabamos lembrando de coisas que nos levam a fazer aquilo que nós queremos. E vão aparecendo ideias para que nós possamos também realizar aquilo que desejamos. Assim como a tecnologia vai evoluindo, nós também precisamos evoluir como pessoas. Nós precisamos nos desenvolver pessoalmente. Por isso vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo o link de um curso de comunicação O Caminho da Fala, para você desenvolver ainda mais a sua comunicação. Porque é através da comunicação que nós conseguimos evoluir muito mais rápido. E vou deixar aqui embaixo também o link de um curso de como ganhar dinheiro na internet, um dos melhores, para ajudar você a evoluir financeiramente também. Se você gostou deste vídeo, você sente gratidão, então deixe o seu like, aperte naquele sinalzinho positivo, compartilhe para ajudar mais pessoas a serem melhores, aperte no inscrever-se e depois no sininho em todas, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal. Quer aprender muito mais, quer evoluir ainda muito mais, então dê uma olhadinha no conteúdo que temos aqui no nosso canal Ivanor Ferrari. Claro que você pode aproveitar clicando nessas telinhas que vão aparecendo aqui ao nosso lado. Se de alguma forma eu te ajudei, eu fico muito feliz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.